Hoje vamos conversar com o terapeuta transpessoal Lacordaire Abraham Fayad, que vai nos falar sobre energia mental e autocura. A mensagem do Momento Espírita tem o título Sombras da Alma. O filósofo Descartes já afirmou: a essência do homem é pensar. Penso, logo existo. É muito comum ouvirmos falar sobre a força do pensamento, sobre a utilização do pensamento para melhorar a nossa saúde. Lacordaire Abraham Fayad, que é psicoterapeuta transpessoal, vai nos falar sobre energia mental e autocura depois do Momento Espírita. Davi é uma das esculturas mais famosas do autor renascentista Michelangelo. O trabalho, uma estátua de mármore que mede 5 metros e 17 centímetros de altura, retrata o herói bíblico com realismo anatômico impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras desse período da história das artes. A escultura imponente se encontra em Florença, Itália, cidade que originalmente encomendou a obra. Michelangelo levou 3 anos para concluí-la, em 1504. É fascinante perceber a habilidade dos grandes artistas, conseguindo enxergar numa grande pedra uma bela escultura. Um deles, certa feita, relatou que ficou a fitar um grande bloco de mármore por horas e horas, até visualizar a estátua ali dentro. Depois, segundo contou, bastou tirar as sobras, desbastando a pedra, para que surgisse a escultura perfeita. Inspirados na sabedoria dos grandes mestres, podemos levar esse entendimento para nossas vidas. Imaginando que nossa alma é nossa grande obra, a grande escultura que precisamos a formosear, entenderemos que a técnica desses artistas é genial. Primeiro, a análise demorada. Olhar para dentro da alma, conhecê-la. Penetrar em sua intimidade buscando encontrar-se. É o conhecimento de si mesmo, a chave de todo o progresso moral. A grande viagem para dentro do espírito, procurando lá o que precisa de reforma, de melhoria. Quais as nossas maiores imperfeições, nossas dificuldades? E quais também nossas habilidades, nossos potenciais? Estabelecendo o que precisa ser retirado, encontrando as sobras da rocha do espírito, começamos então o trabalho de esculpir a alma. Retirar tudo o que não é essencial, que não é nosso, que não faz parte da construção da nossa felicidade. Remover os vícios, as mágoas, os grandes e pequenos ódios que fomos guardando ao longo das eras. Retirarmos a poluição mental, os pensamentos de inveja, ciúme e revolta. Removermos a tristeza e a depressão que já nos fizeram tão mal, que já nos fizeram desistir tantas vezes, soltando o cinzel das mãos por alguns momentos. Alguns blocos podem ficar sem o trabalho do escultor por um longo período, mas acabam por não resistir à ação do tempo e voltam a pedir que o escultor continue. O processo pode ser doloroso, incômodo, assim como as investidas do artista com suas ferramentas contra o mármore. As primeiras ações são as mais doloridas, pois o bloco ainda está intocado em várias partes. Retirar a alma da inércia espiritual não é nada fácil. Porém, quanto mais vamos retirando, mais da nossa verdadeira essência vamos enxergando. E isso concede ânimo, energia, para não retardar o trabalho de escultura. Após algum tempo, após algumas reencarnações, começaremos a vislumbrar a beleza de Davi no meio de tantos pedaços de pedra que foram vertendo da pedra bruta. É assim que esculpimos a alma,
nossa grande obra-prima, que inicia sua jornada na simplicidade e na ignorância, e que a devemos concluir na perfeição, na felicidade. Nossa alma, nosso Davi, nossa grande obra. Sombras da Alma é o título desta mensagem que está no CD Momento Espírita, produzido pela Federação Espírita do Paraná, número 26. Agora vamos conversar com Lacordaire Abraham Fayad, psicoterapeuta transpessoal, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, sobre energia mental e autocura. Olá, Lacordaire. Olá, Ivone. Que bom que você está conosco. Obrigado. Constantemente nós ouvimos falar sobre a força do pensamento, dessa possibilidade do pensamento ser a causa de doenças, assim como ser a cura das doenças. É real essa capacidade que nós temos a partir dos nossos pensamentos? Sim, é real. Tanto é que Allan Kardec coloca na questão 459 do Livro dos Espíritos: interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos. E eles então nos afirmam muito mais do que imaginamos, a tal ponto que de ordinário são eles quem nos dirigem. Então o pensamento, ele é a base de tudo. Nos diz o Espírito André Luiz: nosso pensamento ganha forma, vida e movimento. Então o pensamento de Deus expressa o amor dele para conosco, e aqui nós estamos, como sendo as suas criaturas. O pensamento, ele é realmente a base da construção, é a base da realização. A pessoa que pensa de uma forma amorosa, impermeada, ou com esse senso de construção amorosa, ela passa a ser o co-criador, colaborador. Quando Jesus diz: o Pai trabalha incessantemente e eu trabalho com Ele. Então o pensamento de Jesus é que veio justamente estar nos possibilitando nós vivenciarmos de forma muito prática o seu amor, o amor de Deus para conosco. Ele veio exemplificar. Então nós vamos perceber que o pensamento, ele é a base de tudo. Então, conforme nós pensamos, nosso pensamento, ele gera, vai criar em nós os nossos sentimentos. Muitas vezes nós percebemos muito mais os nossos sentimentos e não nos damos conta, às vezes, daquilo que nós pensamos que vai motivar o sentimento. Daí a importância do autoconhecimento, porque eu vou estar buscando agora analisar, refletir o que eu estou sentindo. E vou perceber que a base é o nosso pensamento. O pensamento, mas o sentimento, pela força da vontade, vai gerar a nossa energia mental. Então é a energia mental que vai estar atraindo os espíritos. É a energia mental que vai estar trazendo para nós a nossa saúde ou a nossa doença. Então, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa vida, e muito mais do que nós imaginamos, então nós temos encarnados interferindo na vida de encarnados, psiquicamente, energeticamente, porque ninguém consegue adentrar a nossa intimidade. Mas o nosso campo psíquico, nosso campo mental, pela lei da afinidade, nós comungamos. Como também tem espíritos interferindo também psiquicamente em nós enquanto encarnados. Agora, tudo depende do quê? Dos nossos pensamentos. Há um dito popular que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Parafraseando esse ditado, nós podemos dizer assim: diga-me como tu pensas, que eu lhe direi com quem tu andas. Por quê? Porque conforme nós pensamos, nós vamos estar, naquele momento, entrando nessa sintonia, conforme diz o apóstolo Paulo. Estamos envoltos por uma nuvem de testemunha. Então, daí o pensamento, ele é fundamental
na manutenção da saúde. Por que manutenção? Porque nós somos saúde. A doença ela é um desvio. Ou então fazendo um desarranjo mental, gerando em nós a doença. E tudo passa pelo pensamento, não é? Mas como que nós podemos utilizar os pensamentos para melhorar a nossa saúde? Allan Kardec, no capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá excelentes informações. E ele justamente coloca da importância de nós estarmos buscando, através dessa disciplina mental, dessa reeducação mental. Joana de Ângeles tem uma mensagem muito interessante no livro Momentos de Consciência, que é a leitura, a página se intitula Hábitos e Consciências. Então ela diz que todos nós temos hábitos, ninguém vive sem hábitos. Nós temos hábitos saudáveis e hábitos menos felizes. Então é muito importante a autopercepção. A autopercepção não é autocensura, porque os nossos pensamentos, a nossa estrutura mental, psíquica, ela tem tudo a ver com o nosso processo socioeducativo. Porque a criança, quando ela nasce, ela tem necessidade do adulto para inseri-la na vida social. Então aquela criança que cresceu ao lado de uma mãe, que tem uma estrutura mental de reclamar, de lamentar, ela vai aprender isso. Porque a criança ela copia o verbal e o não verbal na relação com os adultos. Aquela criança que cresceu ao lado de uma mãe, que tem um padrão mental de ver a vida de forma otimista, de forma proativa, conforme a doutrina espírita nos ajuda e nos orienta, ela vai naturalmente desenvolver essa estrutura. Daí também nós vamos perceber a importância do processo da ajuda que o pai e a mãe dão na evangelização infanto-juvenil. Porque a criança vai aprender, através das histórias, através das orientações, construir uma estrutura mental, psíquica, que ela vai usar enquanto adulto. Então o pensamento, ele vem desde a nossa infância e naturalmente também de outras encarnações. Mas a bênção da infância, ela é fundamental. Porque quando eclode em nós, na adolescência, e que o espírito vai estar agora entrando em contato com os conteúdos do passado, se ela teve uma boa estruturação mental, psíquica, amorosa no período da infância, ela vai transformar-se num adulto mais saudável. Aquele adulto que tem no seu processo de interrelacionamento um processo mais harmonioso e saudável. Quando não, nós entramos no medo, na insegurança, muitas vezes em movimentos de autorrejeição, de abandono, e isso reflete na nossa vida adulta. Então, o pensamento, de alguma forma, interfere no sentimento? Sim, fundamental. Porque o pensamento é ele quem vai despertar em nós o sentimento. Ele é a base, né? Isto. Podemos dizer isso. É um dos atributos do espírito. Né? Então, conforme nós pensamos, até mesmo no nível corporal, somático, o nosso pensamento ele vai atuar no nosso cérebro, no nível neuroquimicamente, produzindo determinadas enzimas que vai gerar em nós uma apatia ou um entusiasmo. Os processos da depressão, os medos, as fobias, os pânicos, tudo começa no nível do pensamento. Porque o que é realmente o pensamento? O pensamento é a manifestação mais profunda do espírito. E o que é a palavra? É como se fosse a luva que veste o pensamento. Então, às vezes a pessoa diz, quando eu vi eu falei, foi sem pensar. É isso que eu ia te perguntar, me ocorreu agora, né? Muitas pessoas dizem assim, agir sem pensar. É possível tomar uma atitude sem pensar? Não. Então é justamente isso. Porque nós temos pensamentos que de tanto eu pensar, ele entra numa estrutura profunda subconsciente. Joana prefere falar subconsciente do que inconsciente, porque o inconsciente dá a impressão que é algo que está inacessível. Agora, o subconsciente é aquilo que está ali. Se nós perguntarmos quanto que é 3 vezes 4, nós vamos responder 12. Mas lembra quando nós começamos a aprender a tabuada? A gente contava no dedo, tinha uma dificuldade danada. Como é que você responde
tão rapidamente. Você está usando de uma estrutura remota. E a nossa vontade, ela pode interferir em nossos pensamentos e sentimentos? A nossa vontade, ela é fundamental. Aliás, nós somos os únicos seres dotados da vontade. Nós confundimos vontade com desejo. O desejo, eu percebo a necessidade de fazer uma mudança. Eu percebo a necessidade de ter uma atitude mais proativa comigo. Mas em virtude dos ganhos secundários, em virtude dos meus níveis egóicos, que são aqueles ganhos que às vezes eu fico atrás de migalhas que caem da mesa do outro e não me vejo enquanto filho de Deus, herdeiro do universo, como diz Joana de Anjos no livro Filho de Deus. Então eu fico no desejo. O desejo, ele é superficial. A vontade, ela é fundamental. Então a vontade é fruto da autoconsciência. Por isso nós nos tornamos seres autoconscientes. Nós vamos perceber que a vontade é o que levou Paulo, na condição de Saulo, na estrada de Damasco, quando ele diz a Jesus, depois de Jesus dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, Senhor, quem és? Sou eu, Jesus. Ele já vinha num processo de reflexão, de análise, de toda uma situação, de um vazio existencial. Então ele tinha o desejo da mudança, mas ainda não havia conectado com a vontade, que é da essência amorosa. E quando Jesus amor, por um trabalho de aproximação, psiquicamente, energeticamente, com Saulo, e despertou nele, nas suas fibras mais íntimas, o amor com amor. E aí ele surgiu a vontade. Então, no ato da vontade, o que ele diz? Senhor, o que queres que eu faça? Então ali ele usou da vontade e da mudança. E simbolicamente, quando Jesus diz assim, adentre a Damasco, e lá lhe será dito o que deves fazer. Então Damasco é a nossa consciência. É quando está lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então a vontade é uma das expressões da autoconsciência. Assim como com os pensamentos, os sentimentos também podem atuar em nosso estado de saúde integral, ou seja, do corpo e do espírito. Sim, atua fundamentalmente, porque o pensamento mais o sentimento vai gerar em nós as nossas emoções. E vão atuar no nível psiconeurológico, mexendo conosco metabolicamente. Se eu tenho uma estrutura depressiva, eu não me dou conta que essa estrutura depressiva vem de uma dificuldade que eu tenho de adaptação ou de adequação à própria vida. Eu não me dou conta que no fundo do meu movimento depressivo é uma rebeldia contra as próprias leis de Deus. Eu tenho uma dificuldade de adequação, de adaptação à vida. Eu não me vejo enquanto espírito imortal. E eu tenho uma dificuldade de me adequar às leis divinas. Então eu entro num movimento de desconexão essencial comigo mesmo. Então daí vêm as doenças. Então o pensamento, o sentimento, gerando as emoções, que tudo são os atributos do espírito. O espírito é a base de tudo. Eu sou o autor da minha saúde ou da doença. Então o meu pensamento mais os meus sentimentos, quando de uma forma não adequada, ou inadequada, ou egóica, vai gerar a doença. Então o que é importante? Que eu me acolha numa atitude de autoaceitação, de autorrespeito, de autovalorização, e vou estar agora sem reclamar, sem criticar pai ou mãe, ou ficar culpando terceiros pelo que eu estou passando, porque ninguém caiu de paraquedas onde está. O pai e a mãe, eles tiveram a bênção de nos favorecer a aceitação, mas fomos nós que os escolhemos. Então eles fazem parte de um programa reencarnatório daquilo que eu tenho enquanto necessidade de trabalhar. Meu pai pode ter sido um déspota, a minha mãe pode ter sido uma negligente, mas
estava no meu programa conviver com pessoas com atitudes assim para que eu possa trabalhar comigo a minha autoaceitação. Então, o meu pensamento, a forma como eu vejo essas situações, eu posso transformá-las em oportunidade de crescimento. Ou eu posso ficar reclamando e lamentando, jogando a energia mental, a energia responsável da mudança fora. E a vontade? A vontade. O que é a vontade? Ela interfere em nossos pensamentos, sentimentos, e é possível educar a nossa vontade? Sim, a vontade, ela é dotada pelo Criador enquanto germe. Todos nós a trazemos. O que nós vamos estar trabalhando, fruto da autoconsciência, em sintonia com esta vontade, nós produzimos a nossa mudança, o nosso autocrescimento. O que acontece conosco é que, atrás de toda a ação nossa, no nascedouro ela é positiva. Por isso que na neurolinguística diz assim, toda a ação tem uma intenção positiva para quem pratica a ação. Porque tudo que vem da nossa essência é amor, é positivo. Mas a forma como eu vou canalizar essa energia depende dos construtos, daquele canal que vai levar aquele meu pensamento, aquele meu sentimento. Vamos dar um exemplo. É como se fosse uma fonte d'água, um olho d'água. Quando ele nasce, a água é pura e cristalina. Quando essa água desce, tem um poço. Esse poço, se a água estiver contaminada, ela vai se contaminar. Então a vontade, ela é do espírito. Mas quando ela está no poço do desejo, ela se contamina. Então muitas vezes eu fico num movimento egóico. A intenção é positiva, mas me falta uma direção objetiva. Daí a importância da doutrina espírita. Quando Allan Kardec coloca que ela é uma ciência, então ninguém aprende ciência por osmose ou por cultura axilar. A gente coloca o livro debaixo do braço, vai passar a cultura. Então a importância do estudar a doutrina espírita. Porque quando eu estudo, eu vou me entender melhor. E com isso eu vou canalizar melhor, vou mudar minha estrutura de pensamento. E vou despertar em minha vontade essa essência do espírito. E vou realmente me tornar aquela pessoa proativa. O que é uma pessoa proativa? É uma palavra da moderna administração, que em síntese quer dizer a pessoa que sabe quem ela é. Primeiro para si. Quem ela é na relação com o outro e com a vida. E ela sabe de onde ela está, de onde ela quer chegar, tem um espaço que é trabalhoso. A lei do trabalho, lei do progresso, lei de liberdade, que Allan Kardec trata na parte terceira do Livro dos Espíritos. Então ela vai agora com a força da vontade, ela além de se autotransformar, ela torna uma colaboradora da divindade. Lacordaire, nós agradecemos a sua participação neste programa. Nós aqui agradecemos, com muito carinho. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.